Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Diego Mangabeira, estou aqui com um convidado, o Dr. Juarez Furtado. A gente vai falar sobre vários assuntos. E para você ter uma ideia, o Juarez, ele é médico, ele é focado em medicina integrativa na família. Você vai entender muito mais sobre medicina integrativa se você não sabe nada, e principalmente você que não conhece o Juarez, já segue aqui abaixo, tem todos os links do trabalho dele, site, redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, para você aproveitar. Se você está escutando a gente nos podcasts, também vão ter todos os links disponíveis. Juarez, muito obrigado, gratidão aí por estar aqui com a gente. Obrigado, Diego, pelo convite. É muito bom estar com você e com a Alquimia da Mente, enfim, com esse caminho maravilhoso de transformar pessoas. Gratidão. Juarez, vamos começar aqui falando um pouquinho de você, né, até para o pessoal te conhecer, né, talvez, nossa, nunca ouvi falar dele, eu quero saber sobre isso. Então, apresenta você, o Juarez, né, Furtado, doutor aí, quem é você, quais são as suas especialidades, o que você trabalha? Então, Diego, eu estou há 26 anos encontrando famílias e procurando transformar essas famílias. Eu sou médico, fui formado médico em medicina e trabalho com essa medicina integrativa voltada para pais e crianças. Eu também fiz pediatria no decorrer da minha caminhada, então por isso que eu começo pelas crianças, mas você sabe que a criança, eu costumo brincar, se a gente não atrapalha, ela segue muito bem. Então, a gente tem que fazer os pais acordarem e tomarem consciência justamente de movimentos em vários níveis para que a saúde deles se faça. Mas deixa eu te contar um detalhe bem interessante. Você sabe que eu não era para ser médico. Na verdade, o impulso de ser médico foi dos 8 aos 10 anos de idade, quando eu encontrava com o meu bisavô, ele morava em Lages, e eu vinha para visitá-lo e a gente nos domingos ia almoçar junto. Aí eu ia encontrá-lo e eu ia dar um beijinho nele. Na casa dele tinha uma fila enorme na frente. E eu me pendurava na janela, ficava olhando para ele e perguntando o que, né? Com 8 anos, 10 anos de idade, eu não sabia, não tinha imaginação, noção do que era. Ele vinha me dar um beijinho, eu sentia um cheiro de arruda nele, ele usava uma arruda aqui. E aí ele dizia, meu filho, vai brincar no quintal que o vô já vai com vocês para a gente almoçar. Quintal cheio de cristais, um quintal há 40 anos atrás, cheios de cristais, você imagina o susto, né? Hoje já é complicado, imagine há 40 anos atrás. E ele era um cara, na verdade, de boas palavras, de bons dizeres, ele era um benzedor. E ele hoje, tu vê, hoje eu estudando a física quântica, o novo paradigma do olhar, da realidade do mundo, hoje eu entendo que ele, através das palavras, transformava realmente moléculas, mexia em moléculas e mexia em DNA. Todo o trabalho que você faz, que a gente faz e que envolve o verbo, ele é transformador. E nós temos, eu tenho aqui atrás, naquele grande best-seller, na Bíblia Sagrada, já no início estava escrito assim, no início era o verbo. E o verbo, na verdade, é ele que constrói tudo. Então, por isso que é maravilhoso um trabalho de coaching, um trabalho como o que vocês fazem, que é maravilhoso. Isso aí realmente transforma as pessoas. E eu também, no meu consultório, eu procuro fazer isso. Mas eu caí, daí escolhi definir fazer medicina. E aí, medicina, no primeiro ano de faculdade, o que eu me toquei? No primeiro ano de faculdade, eu me toquei que quem comandava e quem conduzia todo o processo era uma indústria. Uma indústria farmacêutica, uma indústria que tinha todo um olhar só bioquímico, um olhar separado, um olhar que a gente chama sectarizado, dividido das pessoas. E o ser humano não é dividido, o ser humano não é uma orelha, não é um nariz, na verdade ele é ele é um todo. Olha que interessante, primeiro ano de faculdade, eu já quase desistindo da faculdade, eu falei, cara, não é essa visão que eu queria ver de ser humano, não é essa noção que eu tinha de ser humano. Minha mãe era kardecista, tinha já uma visão espiritualizada do mundo, então eu falei, cara, não é assim. E aí, não é por acaso, caiu na minha turma um colega, um amigo que virou um grande amigo, lendo, ele não é por acaso, rodou, e ele vivia lendo e estudando medicina antroposófica, que é uma ciência espiritual, inclusive é uma ciência que fala do ser humano, de um ser humano que não é só de carne e osso. E é fantástico, porque a partir dali eu falei, não, opa, é esse o caminho, é isso que eu vou precisar aprender para poder transformar vidas. E trabalhar com o processo de cura, né? Não só com o processo de remediar as pessoas, que é o que a gente vê hoje no dia a dia, num ato médico, na grande maioria das vezes. Então é muito interessante, né? Eu acho que eu contei lá no HMQO, que a gente se encontrou, no Hoje Melhor do Calil, fantástico, que foi há 2 semanas atrás, e que a gente se encontrou, eu contei até, porque no primeiro ano eu botei um jaleco emprestado de um amigo que era bem maior do que eu e me meti numa reunião de gastroenterologia. E nessa reunião, um monte de alunos, né? E o professor, assim, porque a úlcera do leito 25, nós precisamos mudar o omeprazol pelo pantoprazol.
Aí eu, com meus botões recém-calor entrado, eu falei, úlcera do leito 25, né, cara? Dentro de um hospital, né? Inclusive, o hospital que era um lugar que era para ter até hospitaleiro, pelo como o nome diz, mas depois eu fui ver que não é nada hospitaleiro. Aí o que acontece? Eu falei, cara, deve ter um estômago deitado nesse leito 25. Terminou a reunião, eu corri pro leito 25. Cheguei lá no leito 25, eu me tomei um susto, porque eu me deparei com o seu João deitado no leito 25. Ou seja, ao redor daquele estômago, eu pude perceber que tinha o seu João lá. E olha que interessante, eu sentei e comecei a trocar uma ideia com ele. Eu já era meio fuçadorzinho, curioso. Eu sentei e comecei a conversar com ele uma ideia. E aí, sabe o que aconteceu? Ele me contou de uma história do filho dele que era drogado, que vivia incomodando e tal. Olha, depois de um tempo, depois de 20 e poucos anos, eu hoje, escutando de novo aquela conversa, deu para perceber onde nasceu aquele processo dele. Você já ouviu falar nas úlceras nervosas, né? Uhum. Aquele seu João, ele criou uma úlcera pelo estado de ansiedade, nervo, medo, tudo aquilo que batia nele. Então, tu vê, então, lá eu comecei a perceber que o ser humano não é só de carne e osso, o ser humano tem mais corpos. E aí eu fui procurar várias técnicas terapêuticas. Então, na minha caminhada, eu fiz a medicina antroposófica enquanto eu fazia medicina, fui estudando antroposofia, depois fui fazer pediatria, que é a parte mais sensível da medicina tradicional, depois fui estudar homeopatia, depois fui estudar terapias vibracionais quânticas, ou seja, a física quântica, a mecânica quântica, esse novo paradigma que é maravilhoso. Semana que vem estou indo dar uma aula em João Pessoa, vai ser maravilhoso, numa pós de terapias vibracionais e quânticas. E fui estudar também como eu lido com a carne, como eu lido com o corpo físico. É óbvio que eu precisava aprender mais sobre o corpo. E aí eu fui estudar a ortomolecular, e estudo já há alguns anos a ortobiomolecular. Ou seja, para a gente trabalhar com aquilo que a gente lá na palestra, não sei se você lembra, nós temos 4 corpos. Sim. O ser humano ele não consome de um corpo. E aí, como é um ser humano de 4 corpos, Diego, eu preciso entender o relacionamento que esses corpos têm com o mundo e tratar essas partes, que daí eu consigo manter um paciente em equilíbrio, e paciente em equilíbrio, ele tá firme, ele está longe do ínfirmus, ele está longe da enfermidade. Então, é essa a sacada. E aí, hoje, eu trabalho com adultos e crianças e promovendo e mantendo a saúde, ou seja, fazendo salutogênese. Uhum. Esse foi o início da minha caminhada. Certo. Resumindo. Não, e que caminhada, né? E que caminhada. Tô anotando aqui. Então, porque foram várias áreas, eu ia comentar, mas aí eu falei, não vou cortar depois que eu der uma pausa. Mas para você que está assistindo agora, vale muito a pena a palestra do Juarez. A gente se conheceu no evento do Calil Mondadori, Hoje Melhor Que Ontem, que aconteceu no sul do país, né, em Florianópolis. Isso. E a palestra do Juarez, assim, é cheia de... Eu até falei, elogiei bastante de elementos visuais, deixa de uma forma assim... É porque você vai ver um médico como nunca você viu. Então, assim, até eu ia perguntar para você, aonde que está a sua agenda, né, para o pessoal saber também, para te acompanhar. Tem as redes sociais, mas tem algum lugar que dá para ver? Tem, então, a agenda dos eventos, né? Dos eventos. No meu site tem. Tu vê que esse mês eu tive 3 eventos, mas aí acalmou depois dessa aula. Eu acho que dezembro e janeiro a gente tem que descansar, né? Nesse sentido, né? Mas não paro de atender. Mas é só entrar em juarezfurtado.com, que lá você vai ter tudo, inclusive o acesso às redes, que é a DR Juarez Furtado, que dá para ver todas as histórias. No YouTube eu tenho mais de 60, eu acho, vídeos, é bem legal também. Falo sobre saúde, infância. Agora eu estou começando um trabalho, digamos, de organizar as minhas falas, organizar tudo e ser um menino bem comportado nas redes, fazer a coisa certinha, né? Para que as pessoas possam me escutar, porque eu acho que é bem legal. Eu tenho um monte de dica boa para falar. Sim, com certeza, né? E o pessoal aí, eu não anotei o que o Juarez falou, tá aqui na descrição, tá, do vídeo, no post, ou mesmo no podcast, onde quer que você esteja escutando, acesse, vai estar disponível todos os links do Juarez, inclusive o site, para você acompanhar a agenda de eventos dele. Então, assim, pegando o gancho, Juarez, com certeza, assim, você falou de propósito, né? Porque você viu que não fazia sentido, estava aprendendo a medicina, mas não estava alinhado com seus valores, com quem você é. E aí, no meio do caminho, aparecem desafios, né? Então, assim, como que você enxerga, assim, os seus desafios na sua caminhada também? Eu acho que é legal compartilhar, né? Porque você falou de antroposofia, pelo menos eu entendi que era o Rudolf Steiner, se não me falha a memória. Corrija se eu estiver errado. Aí teve homeopatia, né? Então, mecânica quântica, ortomolecular. Então, você está sempre estudando, né? Porque você é uma pessoa que tem isso dentro de você, né? Essa vontade de ser...
Você que está aqui escutando, ouvindo a gente, olha o caso do Juarez, porque é muito importante para você. Se você está meio desanimada de aprender, com certeza você está com uma ótima pessoa aqui para poder te motivar em relação a isso. Fala para a gente um pouquinho assim dos seus desafios e também dos desafios que você recebe dos seus clientes, pacientes, né? Que você vê que, nossa, está tendo recorrência nisso, né? Talvez tem algum ponto, alguns fatos que estão acontecendo, né? Isso. Então, deixa eu só contar um pouquinho até, porque eu acho que é bem legal no teu trabalho de orientar e fazer as pessoas acordarem para alguns fatos. Uhum. Eu hoje estava falando com uma menina que sonha ser médica. Atendi ela hoje, inclusive. E ela já está adolescente e querendo estudar e está indo fazer o terceirão. E eu contei para ela o seguinte, na vida, se a gente consegue definir o que a gente quer, ou seja, se um propósito é estabelecido, você sabe melhor do que eu, não tem muro nenhum que nos segure. Porque através dessa escolha do propósito, a gente pula muro, a gente quebra muro, a gente atravessa. Eu disse para ela, eu morava em Floripa, na casa dos meus pais, com 16 anos de idade, com carro na mão, com festas, com tudo, porque Florianópolis é maravilhosa nesse sentido. E eu falei, cara, eu quero fazer faculdade nessa ilha. Eu quero morar nessa ilha e estudar na Federal aqui de Floripa. O que eu precisava? Eu precisava estudar muito. Se eu ficasse lá, não ia estudar. O que eu fiz? O meu propósito me diz o seguinte, Juarez, vai para uma cidade onde você não conhece ninguém. Entra não era um albergue, era um albergue, na verdade, que tinham vários colegas, ele era um albergue, uma senhora que fazia comida pra gente. Cara, eu tinha tudo na mão e defini assim, vou para Curitiba, que eu tenho alguns poucos parentes lá, mas eu não vou nem visitar muito. Eu lembro que aquele ano eu fui 3 vezes no cinema, ou seja, eu sentei a bunda e fui para lá para fazer o terceiro, depois eu fiz um cursinho junto, porque eu tinha um propósito, eu só vou fazer um vestibular e eu vou passar naquele lugar, porque eu não vou ficar tentando, porque no tentar eu abro um leque e aí o que faz no universo quântico? Não colapsa a função de onda, ou seja, não acontece. E aí o que eu fiz? Sentei a bunda, estudei e dito e feito, primeiro vestibular, consegui passar. Então assim, propósito é o primeiro detalhe para todos. Segundo, é justamente descobrir um detalhe que eu aqui com os adolescentes eu já estou fazendo e procuro fazer. É fazer com que a gente observe e se olhe. O trabalho que você faz é um trabalho que eu também faço, de fazer com que esses pacientes, que eu costumo dizer não são pacientes, para mim aqui eu tenho que ter atuantes, paciente sentado na cadeira, achando que vai receber a receita e vai comprar saúde na farmácia, está completamente enganado, a saúde não se compra, a saúde se conquista. O que acontece? Essa pessoa, ela tem que ter o que eu... E aí os adolescentes, o que eu faço? Cara, eu tento aqui fazer um trabalho com que eles encontrem o talento deles, aonde realmente nasce a vontade e a volição, aquilo que impulsiona eles, aquilo que faz eles dizerem, é isso, e o olho brilhar e o pelo arrepiar. Quando a gente consegue ter isso, a gente, cara, assim, ó, não tem impedimento. Tu vê, eu já estou na 4ª, 5ª pós-graduação, eu não paro de estudar, já estou louco para fazer várias outras terapias também, só não arranjo tempo, né? A patroa briga comigo, os filhos brigam, os 4 filhos brigam comigo, então, só 4, né? Só, 4, né? 4 e uma Kombi também, né? Porque tem que ter uma Kombi para tudo isso. Fora os 2 cachorros e a gata. E aí, então, o que acontece? A gente tem que ter isso, noção do que a gente é. O teu trabalho é esse, é de fazer as pessoas entrarem para dentro de si. Eu costumo dizer que a maior viagem que eu promovo aqui com eles é essa viagem para o mundo interior, aonde a gente está vendo hoje através da meditação, através do mindfulness, através do yoga, através de práticas que levam a um silenciar a mente. E silenciando a mente, essa mente que só mente, que fala com o nosso inconsciente, que faz a gente achar coisa que não é, e a gente fica achando. Então, eu falo com eles, a gente fala, e aí o que acontece? Entra para dentro e faz a melhor viagem interior, que é para a sua identidade, é para reconhecer quem ele é. A partir do momento que a gente sabe quem a gente é, Diego, o sistema imunológico fica assim, ó, pronto para qualquer coisa que venha. Porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, sabe o que acontece, Diego? Isso é meu, entra. Isso não é meu, sai. Para mim dizer isso é meu, entra, isso não é meu, sai, eu tenho que saber quem eu sou, cara. Então, o grande segredo para quem está aí é o seguinte, antes de mais nada, vamos se achar, vamos se conhecer, vamos se identificar. E aí é interessante, porque eu tenho pacientes aqui que vão do 0, hoje eu atendi um de 10 dias, que vão do 0 ou 10 dias,
até os seus 94 anos de idade. Se eu disser para você que eu tenho paciente com 40, 50, 60, que às vezes eu pergunto, conta para mim, porque dentro dessas terapias eu preciso aprofundar e entrar na persona, né? Saber quem ele é. Eu pergunto para essa pessoa, quem é você? Me conte. Cara, é engraçado, porque tem pacientes que levantam a mão, assim, eu já tive 2 pacientes, levantaram a mão e disseram assim, doutor, posso voltar ano que vem? Porque, cara, ninguém nunca me fez essa pergunta. E muito menos um médico. Ou seja, né, porque o médico quer saber da orelha, quer saber do nariz, do pé, do cotovelo, não quer saber quem é o cara. Mas se eu estou trabalhando com o cara, eu preciso saber quem ele é. E aí, porque eu preciso trabalhar os 4 corpos, eu preciso entender como ele sente o mundo, como ele vive o mundo, como ele se relaciona espiritualmente com o mundo, como ele está acordado ou não, se ele tem um acordar ou não, se ele está desperto, se ele está dormindo. Você entendeu? Tudo isso, porque daí eu vou saber aonde atuar. E eu não vou ficar só fazendo um tratamento de protocolo, mas eu vou atuar, e atuar especificamente para o caso dele. Então, isso é legal. Sim, sim. E aí, no caso, você vê, então, um desafio grande, então, é nessa busca interior, que a dificuldade que né, os adolescentes têm, os adultos, né? Que tem, então, de se encontrar mesmo. Então, é um problema até de falta de propósito, né? Então, não sabe o que está fazendo da vida, é isso, né? É isso. Aqui, na verdade, assim, no meu contexto geral, como atendo a crianças e adultos, eu pego muitos processos de repetição, infecciosos, alergias, esses quadros que hoje estão muito comuns, por quê? Porque estamos vivendo num mundo cheio de lixo, nós estamos intoxicados, completamente intoxicados. Primeira coisa que eu faço no consultório é limpar as pessoas, não tem como eu cuidar, eu trafegar numa casa, eu arrumar os móveis se eu não limpei essa casa. Então, é limpar. Mas o que eu mais vejo no aspecto dos adultos, agora entrando nesse contexto das dores maiores deles, a maioria está chegando para mim muitas doenças autoimunes. Doenças autoimunes, que são, por exemplo, psoríase, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, alergias, câncer. Tudo isso são doenças que a gente fala de autoimunes, porque tem a ver com o sistema imunológico. De novo, o sistema imunológico tem a ver com a minha identidade. Então, eu tenho pacientes aqui que eu preciso fazer nascerem de novo, ou nascerem. Sabe por quê? Porque eu canso de pegar pessoas que sentam aqui e às vezes vêm com os pais e eu fecho o olho e eu não vejo a diferença dos dois, a voz é a mesma, a vestimenta, os gestos, tudo é o mesmo. Isso traduz o quê? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa pessoa ainda não nasceu. E aí, sabe quais os problemas que eles me trazem? Doenças autoimunes. Por exemplo, um câncer. Vamos falar de um câncer. Tem uma frase maravilhosa do Osho que nos diz o seguinte: a doença começa, ou a enfermidade começa, quando eu deixo... Eu acho que eu apresentei lá no evento. A enfermidade começa quando eu deixo de ser eu mesmo para ser o que os outros querem que eu seja. Cara, essa frase, ela é pega assim do universo, lá de cima, né, da caixa. Ela vem pegado a dedo. Por quê? Porque é esse trabalho, o teu trabalho, o que você faz, de fazer com que as pessoas se despertem e que tenham consciência e não vivam naquele inconsciente, naquela ponta de baixo do iceberg, que não vivam nas crenças, que não vivam nos limites, que não consigam olhar realmente para aquilo que elas precisam olhar, que ficam acreditando em coisas em vez de saberem de coisas. O que você faz é despertar a autoconsciência, é fazer com que eles saibam dos propósitos. Não saber, porque hoje na vida, hoje no dia a dia, a gente não basta crer nas coisas. Juarez, eu gosto muito da homeopatia, eu creio muito na homeopatia. Não. Eu vou te explicar como é que ela funciona, porque daí sim você vai saber que ela funciona, mas através do quê? De tomada de consciência. Aquilo ali não é só uma aguinha com nada ali. Não, aquilo ali tem um princípio que a física moderna está, inclusive, nos ensinando e nos mostrando. Então, eu acho que é isso. As dores maiores no universo da infância são as infecções, são as mães que não sabem lidar com os bebês e as crianças, as mães que estão jogando e terceirizando elas para escolas, para babás, enfim, e nós estamos aí fazendo o quê? Nós estamos quebrando com a maior peça,
o momento mais crucial da vida de um ser humano, que são os primeiros 7 anos de vida, que mantém eu vivo e saudável até os 90, 100 anos agora. E quebrando o que eu estou vendo, né? Vendo famílias. Esse núcleo, a célula família, ela está muito detonada. A célula família não está estruturada. A célula família, que vai me dar todo um conjunto de órgãos, digamos, para o mundo, vai me criar uma sociedade sã. Ela não está funcionando. O olhar para a questão. Então, é isso que nós precisamos fazer, é isso que eu faço no meu dia a dia. Legal. E muita coisa, né? Muita coisa, né? Muita coisa, aqui nós estamos falando um pouquinho, mas é muita coisa. Resumindo, resumindo. Resumo do resumo do resumo. Resumo do resumo. Legal. E falando um pouquinho, né, assim, da nossa metodologia da alquimia da mente, a gente fala muito de mente, né, de mentalidade, você já até falou, né, mente que só mente, né, então até umas frases que você falou, eu achei legal que no tentar, no colapso, a função de onda, então tem, né, várias, aí se você tá fazendo as anotações, anota, pega o caderno agora, pausa, vai lá e pega um caderno e vai anotando, porque vai te servir bastante. Então vamos falar assim, da parte da mentalidade, né, com certeza você trabalha muito isso, né, então até no seu trabalho é uma parte muito holística, mas é no sentido de integrativo, então integra tudo, né? E como que você vê assim, a importância de uma mentalidade bacana, positiva, que esteja preparada também para entender que o problema vai existir, né? Porque também tem aquela coisa do exagero do vitimismo, né? Então não consegue resolver, né? Como que você enxerga isso no seu trabalho, né? Na sua vida, na sua carreira aí? A questão do vitimismo e da dificuldade da pessoa superar? Isso, Tu sabes que isso é uma coisa bem interessante, né? Eu não sei se eu falei lá, mas eu acho que eu falei num outro congresso, na outra semana, eu falei sobre o nosso corpo humano e que como nós temos dentro da gente órgãos que nos ajudam a desenvolver atividades até mentais e emocionais. O fígado, por exemplo, é o órgão da vontade dentro da gente. Sabe o que eu estou vendo hoje? É nele que nasce a vontade. No fígado e na vesícula, tá? A vesícula até, vamos entender, vesícula que digere a coisa mais indigesta, ela tem que quebrar, produzir elementos, sais biliares para quebrar o que é gordura. Aquilo que se cai na nossa blusa, para sair é uma novela. Você imagina, para quebrar, digerir isso tem que ter muita força, muita vontade. Então, eu digo para você o seguinte, fígado e vesícula são os órgãos que fazem põem as nossas ideias em ação. Você sabia que, se eu não estou com um fígado bom e uma vesícula boa, eu sou um cara cheio de projetos, mas não boto eles no papel. Aliás, fica só no papel. Aí, é ele que trabalha com a vontade. E ele tem 2 funções fundamentais. Ele é o faxineiro da casa, do nosso corpo, ele é o cozinheiro da casa, é ele que digere tudo, ele é o pai do metabolismo. A mãe do metabolismo está aqui, tireoide, e aqui é o pai do metabolismo, fígado. Como ele é o faxineiro, sabe o que eu estou pegando hoje as pessoas aqui? Como eu te falei, sujas, completamente, a casa delas está imunda. Sabe o que acontece? Essa pessoa chega aqui se arrastando, essa pessoa chega sem vontade, a pessoa sem ânimo. E até uma dica para vocês, né? Enfim, quem trabalha com coach, tudo isso. Eu tenho que ter, você sabe, né? Eu tenho que ter um corpo sã para ter uma mente sã. Isso já dizia lá os gregos. Corpo sã e mente sã. Então, assim, o corpo tem que estar bem olhado. Às vezes você está fazendo um trabalho de coach com alguém e essa pessoa está tão travada que você precisa estimular esse fígado dessa pessoa. E tem várias maneiras, né? Eu, como médico, não posso estar fazendo receitas, mas eu vou dizer que tem várias plantas, né? Que fazem isso, vários medicamentos, suplementos, várias coisas que fazem esse fígado acordar. Mas vou te dizer 2 coisas que fazem esse fígado acordar que é fantástico. 3 coisas que eu posso receitar, que não passa na farmácia. Primeiro, água. Fígado ama água e é o maior nutriente dela. Cara, toma um porre, o que acontece no outro dia? CD, não é? Porque eu judiei do fígado, no outro dia eu preciso recompô-lo, água. Então, água boa, água alcalina, magnesiada, ionizada, tem vários tipos, a água tem várias maneiras de eu ver uma água boa e ter uma água boa. Não é qualquer água. Até digo mais, as águas as nossas de Santa Catarina estão todas cheias de metais tóxicos. Olha só, nós estamos completamente intoxicados. Então, é agrotóxico aqui, é metal tóxico ali.
Nós estamos tudo intoxicado. Então, água é a primeira coisa. Segundo, sabe qual a outra coisa? Sono. Sono é fundamental. O ser humano vive enquanto dorme e morre enquanto está acordado. Ou seja, quando eu desligo a máquina, horrível essa frase, mas tudo bem, mas o pessoal entender. Desligo a máquina, eu recupero. O carro ligado 24 horas, nem um carro que uma máquina aguenta. A semana inteira ligado. Imagine você. Por isso que a gente passa metade da vida dormindo. Por isso que um bebê recém-nascido, quando nasce, passa 20 horas dormindo. Por isso que o bisa, você vai visitar o bisavô, se tu não fala com ele, dá um intervalo de 5 minutos da conversa, ele tira um cochilo. Porque ele está próximo da morte, ele precisa de vida. O fígado é um órgão da vitalidade. Por isso que ele põe a gente em movimento, ação. Por isso que ele diz assim, vamos fazer essas coisas. Então, por isso que o vô está quase, né? Ele precisa dormir para recuperar essa vitalidade. E a criança também, porque tem que dobrar de tamanho em 6 meses. Então, são 2 elementos. Agora tem mais um bem importante, que quem me acompanha nos stories aí das redes, eu lancei um desafio. Convido alguém para caminhar, porque caminhar é fantástico. Caminhar ativa a circulação, e ativando a circulação ativa o fígado. Sabe quem que manda na circulação dentro da gente, Diego? O fígado. Não é o coração. O coração é uma bomba, mas não é ele que manda. Não é ele que tem o momentum, não é nele. Então, se eu te disser assim, né, o que seria interessante fazer, eu vou dizer que isso. Você trabalha com ele, porque daí você já faz um start muito grande. Legal. Nossa, sensacional. Você legal, que está anotando, se não anotou, dá uma volta aí. Anota. Já tem dicas aí gratuitas, né? Dicas top. Fora participar aí dos eventos, né, com o Juarez, seguir as redes sociais para conferir tudo que tem, independente se você estiver ouvindo ou assistindo a gente. E, Juarez, para a gente finalizar, então, já encaminhando aí para o final, eu tenho muitas anotações, tá super cheio aqui, mas fala para a gente, assim, se você puder, uma dica final, né, assim, resumindo, com certeza é muito difícil, mas, assim, uma dica que você gostaria de passar para o pessoal que está escutando, assistindo a gente. Tá. Como eu falei para vocês, o ser humano ele é um ser de 4 universos, de 4 relacionamentos. Ele tem 4 corpos, então ele se relaciona. Então, para a gente manter saúde ou para a gente estar bem saudável e acordado, e fugindo dessa coisa de só prevenir doença ou só tratar doença, porque é o que a gente vê, a gente tem que fugir disso. A gente tem que manter saúde, promover saúde, salutogênese. Esse é o segredo. Inclusive, isso contagia mais do que as doenças infecciosas. Quem está do teu lado vai entrar nesse ritmo. Se tu começa a caminhar, bota o parceiro do teu lado e vai caminhar. Mas nós temos 4 maneiras de atuar e de tocar e de fazer a gente ficar saudável. Eu preciso desintoxicar esse meu corpo físico. Eu preciso aprender a aquietar a minha mente. Eu preciso aprender a harmonizar as minhas emoções. E eu preciso despertar a consciência. Ou seja, despertando a consciência, equilibrando emoções, aquietando a mente e limpando o meu corpo físico, sai da frente, Diego. Sai da frente, porque eu saio voando onde eu estiver. E é para isso que a gente está aqui, é para isso que eu, como médico, tenho o meu propósito e tenho minhas intenções de promover e impulsionar isso nas pessoas. Não só comprar remedinhos e tomá-los, mas também de transformar eles. Certo. Nossa, sensacional, Juarez. Obrigado mesmo, né? Assim, essas dicas também, teve gente, não peguei, vai voltar de novo, ver de novo. Mas, ó, a dica de ouro segue o Juarez, né? Em todas as redes. Isso, legal. Lá, DR, né, Doutor Juarez Furtado, vão ter todas as redes sociais, mas estão aqui, caso você não não sei procurar, só clicar aqui embaixo que vai ter tudo, ou mesmo em algum lugar aqui próximo ao áudio ou o vídeo, tá bom? Juarez, de novo, gratidão por tudo, gratidão pelo seu tempo, né? Você está ainda no seu consultório, eu estava atendendo até agora, mas você se dispôs aqui a gravar pra gente, gratidão mesmo. E gratidão. Muito sucesso sempre na sua caminhada, né? E com certeza é só a primeira entrevista de muitos aí que a gente vai fazer. Legal, Diego, obrigado. Você também, cara, continue aí empolgando e transformando pessoas, é muito bom. Gratidão. Então, pessoal, muito obrigado, muita luz e prosperidade. A gente se vê em outros vídeos. Até logo. Tchau, tchau. Namastê. Tchau, tchau.